Boa noite. O curso de matemática da Uniplac consta com uma única turma agora no quarto semestre. Dessa forma, os acadêmicos não possuem ainda trabalho científico. Em nosso curso, temos alguns alunos que já têm uma graduação e os convidamos para apresentar suas produções científicas. Um destes alunos aceitou o convite e irá representar o curso de matemática na 23ª Mostra Científica Uniplac. O acadêmico é o Fábio Luiz Winter. Tem uma graduação em agronomia, mestrado em introdução vegetal pelo CAV e é doutorando em ciência animal também pelo CAV. O Fábio cursa também o quarto semestre de matemática da Uniplac e apresentará o trabalho com o tema Pesquisa Científica, como a matemática está conectada. Falará um pouco sobre sua dissertação do mestrado e como a matemática está ligada à sua pesquisa. Esperamos que todos aproveitem a sua apresentação. Vamos a ela. Bem, então estendo os meus cumprimentos a todos os ouvintes. Eu sou Fábio Winter, acadêmico do curso de Matemática e orientado da professora Neuza Barros. E hoje eu vou apresentar então um pouco para vocês sobre a pesquisa científica, como a matemática está conectada. Bem, então em todo o trabalho científico, né, ele é desenvolvido acerca de um determinado assunto, né, a seu escolher, de seu orientador, né, ou do seu grande grupo de pesquisa. Então, quando vocês definem o tema ao qual vocês decidem trabalhar, ou pesquisar, ou aprofundar os seus conhecimentos, o que segue é uma revisão de literatura do que já existe, para que vocês possam introduzir esse assunto. Então, com base em toda essa revisão de literatura e levantamento de informações do que já está contido, do que já está publicado, né, é possível, então, a gente fazer uma pressuposição de uma hipótese para um trabalho científico. Essa hipótese, necessariamente, é o que a gente acredita que vai acontecer, mas que há uma possibilidade de que isso não aconteça. Por que é necessário que uma hipótese ela seja passível de falseamento, né? Que essa hipótese seja negada. Porque no momento em que essa hipótese ela não pode ser negada, né? Ela deixa de ser uma hipótese e ela passa a ser, então, uma afirmação sobre o assunto que você está abordando, né? Ela passa a ser, então, uma informação já consolidada. Então, quando a gente tem uma hipótese para um determinado assunto, né? A gente precisa responder essa hipótese, né? E para levantar, então, dados que possam responder essa nossa hipótese, nós necessitamos, né, de realizar, então, uma pesquisa, né? E essa pesquisa, ela necessita ser desenvolvida conforme algum cronograma, né? Que é o nosso materiais e métodos, né? Como a gente vai fazer e o que a gente vai fazer. Então, nesse momento, a gente descreve, então, todos os procedimentos, se a gente vai utilizar, então, organismos vivos, sejam eles plantas, bactérias, pessoas, se são bens materiais. Então, a gente faz uma descrição de todos os elementos que vão estar envolvidos no nosso levantamento de dados e na nossa coleta de dados, assim como a gente faz uma descrição de tudo que a gente vai avaliar nesses nossos objetos de estudo, né? E a partir, então, dos dados levantados, né, e coletados, a gente segue, então, para uma análise estatística desses dados, né? Essa análise estatística, ela leva, então, um modelo estatístico onde a nossa variável resposta, aqui exemplificada pelo Y e J, ela é dependente de fatores. Então, o IJ é a nossa variável dependente e ela é resultado de uma soma de variáveis independentes. Nesse nosso modelo estatístico aqui, a nossa variável dependente, ela leva em consideração, então, a média geral de um experimento, um fator, que aqui é denominado fator A,
um segundo fator, aqui denominado fator B, mais uma interação entre fatores, já que esses dois fatores podem casar-se entre si e fazer com que, a nossa variável resposta ela se comporte de uma forma diferente, mais um erro experimental que geralmente está atrelado aos nossos resultados. Então, após nós estimarmos, então, a nossa variável dependente, nós vamos testar essa diferença, né, por meio de um teste estatístico, né? Nesse caso, eu descrevi aqui o teste T com um nível de significância, que nesse momento eu descrevi como sendo 10%. Então, após fazer essa inferência dos nossos resultados, através de uma análise estatística, nós procedemos, então, à confecção de tabelas e gráficos demonstrando esses resultados, né? Aqui eu trago para vocês uma tabela com os nossos principais resultados, e é interessante, no momento de apresentar um resultado, sempre apresentar em primeiro lugar o teu resultado principal. É aquele resultado que vai responder à tua hipótese, ou que vai estar relacionado com a resposta da tua hipótese. Então, nesse caso, eu já chamei aqui para o nosso primeiro dado, que ele responde, então, à hipótese desse meu trabalho, né? Então, esses valores, eles são acrescidos de uma letra. Essa letra, ela indica que, quando diferente entre duas médias, no caso aqui, para um tratamento, ela é A, para outro tratamento, ela é B, nessa variável resposta, que aqui eu mencionei como sendo DPP, né? Isso indica que os ADPP, quando esse meu objeto ele é manejado ou ele é submetido a um tratamento, ele é maior. Quando ele é submetido a outro, ele é menor. Então, a partir daqui, eu consigo fazer inferências sobre qual é o melhor tratamento, qual é o melhor cenário, ou qual é a minha melhor resposta a partir desses resultados. Quando a gente segue para a linha inferior, por exemplo, não há letras entre os números. Isso indica que as duas médias elas são iguais entre si, que elas não têm diferença. Então, nesse caso, nós não conseguimos identificar qual dos nossos tratamentos experimentais é melhor para essa variável resposta. E além de tabelas, nós conseguimos construir também gráficos, né, ou figuras. Nesse nosso caso aqui, né, eu construí figuras sobre uma determinada população. Então, eu acompanhei aqui ao longo do tempo, né, como é o comportamento dessa população, e a partir disso eu consegui ver como é que essa população ela se comporta. Então, qual é o momento onde tem uma maior aparecimento ou nascimento de indivíduos e qual é o período onde você tem uma maior perda de população, né? Essas informações elas também são importantes porque a partir daqui você consegue fazer inferências sobre o teu resultado e redigir então as conclusões que é a descrição dos principais resultados que o teu trabalho, né, ele vai estar trazendo para a academia. Bem, mas o que isso tem a ver, então, com matemática? Eu diria que tem a ver muito mais do que só com a matemática, né? Mas com várias áreas do conhecimento. Por quê? É necessário entender português ou outros idiomas, como inglês, por exemplo, para você ler, entender, né? Textos já publicados, né? Trabalhos já desenvolvidos e já disseminados no meio científico. Você precisa saber sobre produção textual para redigir o seu texto. Você tem que ter conhecimento sobre prática científica para saber como é que você vai ordenar esse teu trabalho, o que é introdução, o que é metodologia, como você descreve os teus procedimentos, como você apresenta resultados, como você discute esses resultados. Você precisa, então, no final, eventualmente fazer uma apresentação ou então uma divulgação em forma de seminários ou em eventos científicos desses seus resultados, que é o nosso caso agora. E também você, sim, precisa entender muito bem de matemática para fazer todo esse processo. Desde a coleta de um dado lá no teu campo de pesquisa, até a transformação dele em resultados para você poder redigir o seu texto, a matemática ela está vinculada em todos os processos. Veja bem que no momento de coleta de informações a campo, você vai precisar tabular esses dados e passar eles ou para a planilha física ou para uma planilha virtual, né?
Nesse caso aqui, por exemplo, os dados que eu coletei no campo, eu tenho exemplificado eles aqui na coluna de C a M. No entanto, todo o restante de dados aqui que são visíveis, né? E depois as mais de 1000 linhas que seguem nessa planilha, são dados que são calculados, são valores calculados a partir dos dados originais que a gente coleta a campo. Então, aqui eu calculei porcentagem de espécies, porcentagem de indivíduos que surgem, porcentagem de indivíduos que morrem, qual é a participação de um grupo de indivíduos em uma população, ou quanto tempo demora para uma população decair no seu número. Então, todos esses processos são cálculos matemáticos que estão envolvidos, que ficam por trás de todo o resultado que vai ser apresentado lá no final. E quando esse resultado ele é apresentado, aqui também necessita de entendimento matemático para você conseguir interpretar e indicar de forma fidedigna o que o resultado está te informando. Por exemplo, eu criei um cenário hipotético onde a gente estipulou, então, onde a gente identificou duas respostas, né? Dois valores de resposta para uma nossa variável, né? Então, aqui eu chamei de variável A e variável B. Aí eu coloquei aqui dois valores hipotéticos, né? 58 e 72, por exemplo. Vamos supor que é o preço de um produto em uma loja, né? Na loja A, a média é 58, na loja B é 72. Se eu disser para vocês que A é menor que B, ou B é menor que A, é maior que A, perdão, involuntariamente a gente pensa que a gente está fornecendo a mesma informação, porém a gente não está fornecendo a mesma informação. Ele é menor, o A é menor, sim, é menor, mas e qual é o valor? O quão menor ele é? É a mesma coisa, é o mesmo valor do quão maior ele é? Ele não é. Então, quando eu digo que A é menor que B, eu levo em consideração, então, o nosso parâmetro de comparação é o valor de B, que é 72. Quando eu transformo isso para porcentagem, para saber, por exemplo, identificar um valor de desconto em um produto, ele me diz que é 19% inferior. Então, o nosso indivíduo A, ele é 19% inferior ao nosso B. Só que quando eu digo que o B é maior do que A, eu levo em consideração o nosso valor de A como referência. Então, o nosso A seria o nosso valor 100%. Isso quer dizer que o valor de B, ele é 24,13% superior a A. Então, essa relação, quando você vai apresentar o dado e interpretar o que ele quer dizer, você tem duas formas de apresentar ele, duas formas de descrever, e essas formas são diferentes. Então, conseguir identificar qual é a melhor forma ou como você vai apresentar esse dado é importante para que você demonstre de forma mais fidedigna o que o teu resultado está tentando mostrar e repassar isso para um leitor. Então, com isso, eu encerro a minha apresentação e deixo os meus agradecimentos a todos que estiveram envolvidos, então, nesse processo. A instituição Uniplac, que é o curso de matemática, e as agências de fomento e grupos de pesquisa. Muito obrigado. Obrigado, Fábio, pela sua bela apresentação. Espero que todos tenham aproveitado este momento onde a apresentação mostra que a matemática está presente não só nos bancos da faculdade, mas sim aplicada a várias pesquisas, inclusive uma pesquisa do cunho como esse do Fábio, isso é, mostrando como a matemática pode, através da estatística, através da álgebra, através do cálculo, estar contemplada também nas pesquisas científicas. Uma boa noite a todos e até uma próxima apresentação.